Bom dia, pessoal. Hoje o meu grupo, composto por Ana Luísa, Ana, Sara e Ana, nós iremos apresentar as pragas agrícolas da cultura da soja. Então, as duas principais pragas de grande impacto na cultura da soja é a lagarta da soja, ou seja, a Anticardia genotalis, e a lagarta falsa medideira, que é a Chrysopteris intrigens. Bom, falando um pouco sobre a importância, as características e o ataque da lagarta da soja. Bom, a lagarta da soja ela é uma praga que ela é encontrada em todo o território que a soja é cultivada. Ela começa o seu período de ataque no norte do Paraná, no mês de novembro, e no restante do sul do país, nos meses de dezembro e janeiro. Ela consome um grande número de folhas e ela não fica restrita somente à área foliar. Ela também consome o pecíolo e as hastas. Ela chega a consumir cerca de 150 centímetros quadrados de área foliar durante o seu ciclo de vida. E as infestações não controladas podem ocasionar 100% das escolhas nas plantas. Referente às características que podem ter a mariposa, que vai apresentar essa coloração marrom escura, a cinza claro. A lagarta, ela apresenta uma coloração verde e, além disso, ela apresenta 4 pares de pernas no abdômen, sendo que duas delas são vestigiais, ou seja, elas perderam ou tiveram essa função modificada. As lagartas maiores que 15 milímetros, elas têm coloração verde ou preta e possuem 3 linhas longitudinais e também apresentam 4 pares de pernas no abdômen e 2 no final. Então, o ciclo biológico delas dura cerca de 30 dias e cada fêmea ela consegue colocar cerca de 700 ovos. Além disso, ela pode apresentar até 4 gerações durante o período da safra da soja e ela tem uma rápida reprodução. Consequentemente, ela também possui uma alta taxa de crescimento populacional. Então, falando do ataque. Bom, a lagarta ela inicia o ataque no topo da planta e o que compromete o desfolhamento compromete o enchimento das vagens, pois a produção a fotossíntese, no caso, fica prejudicada. E durante esse ataque, elas acabam injetando certas toxinas nas plantas. Bom, agora sobre a falsa medideira, a importância, as características e o ataque. A falsa medideira ela passou a ser considerada uma praga principal na cultura da soja na safra de 2011 e 2012. Essa sim só consome a folha da planta, deixando apenas as nervuras. Em seu ciclo, elas podem consumir até 200 centímetros quadrados de área foliar. Essa praga ela é restrita no ocidente, então ela está presente desde os Estados Unidos até o sul do Brasil, principalmente nas áreas como Paraná, Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também, ela está presente. Das características, então, quando elas são mariposas, quando que elas vão ter as asas dispostas, que vão formar um ângulo de 90 graus, e quando são recém-emergidas, elas apresentam uma coloração manchas prateadas, que circular ali, no centro do primeiro par de asas. A lagarta ela é verde clara e também vai apresentar as linhas longitudinais brancas. E além disso, uma que diferencia ela da lagarta da soja são essas pontuações pretas. A pulpa ela fica na parte abaxial, ou seja, na parte de baixo da folha, e ela forma uma teia. Isso faz com que a folha fique dobrada, mais dobrada, e ela permanece ali até a emergência do adulto. As fêmeas, então, elas vivem cerca de 15 dias e cada uma pode colocar até 700 ovos também na parte de baixo da folha da soja. Aí aqui é o ciclo dela, que também é muito parecido com o da lagarta da soja, e a maior diferença é o tempo de ocorrência de cada período.
estivesse medindo paus, então ela meio que se enverga e se estica e assim ela consegue se locomover. Quanto mais desenvolvidas, elas acabam se alimentando das folhas mais velhas e mais fibrosas, deixando apenas as nervuras, e isso confere à folha esse aspecto enredilhado. Então, como a Luísa falou, né, a principal característica do ataque são as folhas enrodilhadas. O ataque delas inicia na parte mediana da planta, então o que prejudica, né, e dificulta muito o controle dessa praga. Como a Luísa também comentou, elas fazem esse encarquilhamento ali da planta, da folha, para fazer a polpa. No início, quando elas estão no estágio de lagarta jovem, por assim dizer, elas apenas raspam as folhas e elas conferem manchinhas mais pálidas, isso, verde clarinho. Depois elas atacam mesmo a planta, deixando esse aspecto ali. Bom, agora falando sobre os inimigos naturais que ajudam a combater essas duas pragas. A gente tem os predadores, os vírus e os fungos, e também os parasitoides que vão estar nos lados seguintes. Os predadores, eles vão se alimentar da lagarta da soja e também da falsa bebedeira, e entre os principais a gente tem o Orius, Dioncoris, Tropiconabis e o Pódios. A gente tem a representação deles aqui, a imagem ao lado. Na questão dos vírus, o baculovírus ele vai ajudar a combater a lagarta da soja, e os fungos, só citando nos vírus, o baculovírus ele ataca somente a lagarta da soja e não prejudica outros inimigos naturais. No combate com fungos, o fungo mais conhecido é o Momoreia, onde ele vai atacar a lagarta da soja e outros tipos de lagartas também. Na questão dos parasitoides, os parasitoides eles vão depositar seus ovos sobre os ovos das lagartas ou sobre o corpo dela, e ao eclodirem os ovos dos parasitoides, eles vão consumir o corpo do hospedeiro. Então, os mais comuns a gente tem o Diptera e o Hymenoptera, no caso dessas duas lagartas. Né? Na lagarta da soja, os mais comuns são os microhymenópteros, que vão atacar principalmente as lagartas pequenas. E para as lagartas grandes, a gente tem o Patriolas similis. Na falsa verdideira, a gente tem o Coptissoma, que está representado na imagem ao lado. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre o monitoramento. Então, mesmo se conhecendo as características das principais lagartas da soja, saber identificar e diferenciar cada uma delas vai ser de extrema importância, pois cada uma vai necessitar de um manejo de um controle adequado, né? E caso essa identificação seja feita de forma errada, o produtor pode pôr em risco toda a sua produção. Nesse sentido, então, para diminuir as perdas na lavoura e aumentar a eficiência do manejo, é realizado um monitoramento. O que é o monitoramento? O monitoramento é a constante avaliação da lavoura em pontos pré-estabelecidos, que vão ter como objetivo detectar pragas que possam vir a causar danos econômicos caso não sejam controlados. A densidade populacional do inseto que vai determinar se a praga vai estar no nível, no nível de controle, né, que é o nível antes do dano econômico. E para as lagartas, o monitoramento para a lagarta da soja, perceber os sugadores, insetos em gerais, incluindo os inimigos naturais da cultura da soja, é realizado através do pano de batida e exame de plantas. Bom, então falando um pouco sobre o pano de batida, né? Então ele é um método prático e eficiente que vai permitir a identificação de diversas pragas presentes na cultura da soja, incluindo os inimigos. E como que é feito esse método, né? Então você vai pegar um pano branco, ele vai ser preso em duas varas que podem variar o seu tamanho de 1 a 1,8 metros de comprimento. Então esse pano ele vai ser estendido sobre as entrelinhas da produção, né? E as plantas que estão ao redor vão ser sacudidas sobre o pano. Para lavouras onde o espaçamento entre as entrelinhas forem maior, pode ser chacoalhadas as duas plantas, né, que estão sobre o pano, dos dois lados da entrelinha, e caso o espaçamento for reduzido, pode ser chacoalhada apenas a planta de um lado. Logo em seguida, então, vai ser observado os insetos que vão estar presentes nesse pano de batida, né?
e vai ser feita a identificação e vai ser feita a contagem, né, desses insetos. Então, esses dados eles devem ser anotados, né, para posterior cálculo das médias. E outro método, né, é o exame de plantas. Então, o exame de plantas é importante, vai ser feito então a determinação do nível de injúrias provocadas às plantas, que é feito através de, como eu posso dizer, escalas pré-estabelecidas, e em conjunto os dois métodos eles vão dar um norte bem preciso sobre as possíveis tomadas de decisão. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre o nível de manejo populacional, começando pela lagarta da soja, que é a Anticarcia gematrix. Então, ela deve ser, segundo o nível de ação pela MIP soja, a Anticarcia gematrix ela deve ser controlada com herbicidas químicos quando se observar a presença de 40 lagartas grandes, que vão medir de 1,5 cm ou mais, ou quando se apresentar uma desfolha de 30%, antes da floração ou 15% após aparecer as primeiras folhas. Aqui eu tenho uma tabela que mostra os níveis de ação de controle para as principais pragas da soja, onde mostra o que eu falei. Então, as lagartas desfolhadoras vão se encontrar lá no primeiro quadrante, né? E a falsa medideira, que é a mesma coisa que a lagarta da soja. Como eu falei, 40 lagartas grandes observadas por pano de batida, ou 30% de escolha observado antes da floração ou 15% após as primeiras folhas, já que elas duas são consideradas lagartas esfolhadoras. Então é o mesmo nível de manejo populacional. Então, agora eu vou iniciar falando sobre os métodos de controle, iniciando pela lagarta da soja. Como que é realizado esse método de controle? No geral, é recomendado justamente o manejo, o manejo integrado, justamente para evitar o uso exclusivo de um método de controle, como por exemplo o controle químico, que a gente sabe que ele pode desenvolver resistência e também influenciar lá na população de inimigos naturais. Então, o controle químico, basicamente, ele vai ser levado em consideração a toxicidade, o custo por hectare e o efeito dele sobre os inimigos naturais, já que a gente visa mantê-los para que eles ajam como agentes de controle, E geralmente são utilizados inseticidas fosforados ou dos grupos dos carbamatos ou piretroides, E aqui nós temos o controle biológico, que é basicamente, a gente trouxe 3 exemplos de agentes entomopatogênicos. O primeiro é o Bacillus thuringiensis. Esse é geralmente aplicado com um produto que pode ser em suspensão concentrada ou pó molhável, que ao ingerir as folhas nessa lagarta, ela vai ser contaminada e esse bacilo ele vai acabar influenciando e causando a morte dessa lagarta. Também tem o fungo Nourea hilei. Esse fungo, ao entrar em contato com a lagarta, ele vai começar a colonizar todo o seu corpo, criando bolores, e esses bolores vão acabar também causando a morte dessa lagarta. Também temos o baculovírus anticárcia. Esse baculovírus está em produtos molháveis, que também ao ser aplicado, as lagartas irão consumir ele, e esse vírus ele vai acabar colonizando suas células, causando a morte da lagarta, e aqui a gente pode ver como elas ficam, Então acontece uma paralisação dos seus movimentos, a paralisação da sua alimentação, e também ela vai criar esse aspecto mais descolorido ali e vai acabar morrendo também. Então são métodos de controles biológicos. E falando agora sobre o método de controle da falsa medideira, A falsa medideira, ela tem um porém, porque ela não é tão responsiva ao controle químico como a lagarta da soja ela é responsiva. Então, dosagens que servem para a lagarta da soja não irão ser tão eficazes, para a falsa medideira. E também os grupos químicos, essa aqui geralmente ela é tratada com carbamatos, E a gente viu lá que tinham 3 grupos químicos para tratar a lagarta da soja. Então esse aqui é um caso um pouco mais complicado. Então a gente recorre
a manejos, né, culturais, no caso rotação de culturas visando, né, realmente interromper o ciclo dessa praga, utilizando cultivares BT, e daí utilizando, né, todo aquele conceito de áreas de refúgio para evitar o desenvolvimento da resistência dessa lagarta também. Então, a princípio seria isso. Essas são as nossas referências.